Olá pessoal, aqui é o Maurício do canal Ciro Churchill. Estou fazendo esse primeiro vídeo, abordar algumas questões importantes aí referentes às eleições presidenciais de 2018, passar um pouco da visão que eu tenho do processo, das intrigas, das estratégias, tem algumas coisas aí que são importantes serem difundidas e debatidas. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um apanhado sobre os candidatos e falar a respeito do que eu já pesquisei, a diferença básica entre cada um deles. E o vídeo é simples mesmo, eu estou usando um computador pessoal, estão todas as coisas aqui, os programas que eu costumo utilizar normalmente. Enfim, eu sou uma pessoa da sociedade fazendo esse debate, promovendo esse debate sem fins lucrativos, sem interesse com ninguém. O meu interesse é o interesse social mesmo. É, não tem interesses particulares com relação a isso. Eu penso na sociedade como um todo e creio que a sociedade precisa aprender a pensar dessa forma também, porque a situação em que nós estamos nos encaminhando é uma situação de profunda desordem, de profunda violência, desestruturação da sociedade que caminha a um colapso onde todos vão perder, independente da classe em que se encontrem. Eu vou começar falando do candidato Ciro Gomes, que tem se apresentado o candidato em que eu, eu vejo as maiores habilidades de conhecimento dele, de experiência de vida, de o básico do básico que é a ficha limpa, ele tem. E vou falar um pouco sobre ele, começando pela parte do histórico da vida política dele, né? Então, o Ciro Gomes, ele teve uma experiência, começou muito jovem e passou por diversos cargos, deputado estadual, prefeito, governador, ministro da Fazenda no momento crítico do Plano Real e depois ministro da parte da que trabalhou com a integração nacional, né, que é a parte da transposição do Rio São Francisco. Então ele é um sujeito muito inteligente, demonstrou isso nos cargos em que ele ocupou durante a vida dele. A capacidade, a inteligência, a forma de resolver as questões. Quem pesquisar sobre as gestões dele no Ceará pode ter uma visão muito positiva referente a resultados que ele conseguiu. Saneamento básico, educação é o mais gritante, a evolução que houve na educação do Ceará e a cidade dele, inclusive, tem um destaque muito relevante em cima disso. E ele é o cara que tem falado, né, para ser um pouco mais sintético, tem os outros candidatos para falar. Ele é um cara que tem contado coisas que nenhum outro candidato tinha contado antes e que nenhum candidato ou agora poucos estão contando, né? Então, a farra financeira do Brasil, onde gambiarras institucionais que só existem no Brasil transferem renda de quem trabalha e de quem produz. De quem trabalha como? A empresa, o funcionário que ganha lá um salário mínimo, por exemplo, que é um percentual grande da população aí, creio que próximo de 50% da população do Brasil, ganha um salário mínimo ou menos que um salário mínimo, paga em consumo entre 40% e 50% de imposto. Né? Então essas pessoas pagam uma altíssima carga tributária, entre as maiores do mundo. E as pessoas que ganham o 1% que mais ganha no Brasil chegam a pagar menos de 10% de imposto sobre a renda, porque como a tributação está concentrada no consumo e as pessoas que mais têm uma renda maior consomem um percentual menor da sua renda, elas pagam menos imposto em decorrência disso. E se beneficiam de isenções e manobras que foram feitas ao longo das décadas no Brasil, favorecendo quem tinha o poder econômico. Essa é a grande
questão chave, eu vou em outros vídeos tratar essas opiniões do Ciro Gomes, essas posições que eles têm e as coisas que ele contam. Mas para ser sintético nesse primeiro vídeo, fazer uma abordagem de cada candidato, mostrar um pouco das ideias que eu tenho refletido sobre isso e a minha posição no momento está no Ciro Gomes, assim como ele mesmo disse, se um candidato debater, explicar melhor e convencer melhor, é natural que cada um vá escolher diferente. Então a posição não é assim, vou votar nele e independente do que acontecer, vou votar nele. Evidentemente, se surgirem coisas que desmereçam ele, eu não vou mais votar nele. Evidentemente, se surgir um outro candidato que está difícil pela tragédia do Brasil, que apresente a situação, apresente o histórico, apresente é, uma solução mais lógica e correta para o país, eu vou ficar mais feliz ainda, porque soluções melhores do que o Ciro propõe quer dizer que são coisas muito boas mesmo. Mas infelizmente, pelo que tem se dito por aí, a gente não está vendo esses desafiantes aparecerem. Vou passar para o segundo nome, que é o Jair Bolsonaro, que é um candidato que está aproximadamente 5 anos aí fazendo campanha para presidente, desde que ele começou há um tempo atrás a falar é, coisas agressivas, vamos dizer assim, né, contra presos, contra crimes, contra isso, contra aquilo, e algumas frases aí contra mulheres, algumas frases contra homossexuais. Ele ele tem ganho um público mais revoltado e mais ligado ao conservadorismo, fã de militar, fã de ditadura, etc. Tem liderado as pesquisas agora e tem desidratado um pouco o PSDB, o Geraldo Alckmin, evidentemente porque ele não porque pessoas mais radicais votavam no PSDB porque não tinha uma opção mais radical do que o PSDB. A partir do momento que surge essa opção, eles saem e passam a votar nesse candidato. Então ele tem se demonstrado muito cristão pela família, etc e tal. E esse é o quadro geral. Ele defende armamento da população, defende um combate à corrupção que ele não sabe exemplificar ainda como que seria esse combate e por que ele funcionaria. As críticas que eu tenho ao Jair Bolsonaro e a razão pela qual eu não consigo me ver votando nele é que o Brasil é um país extremamente diverso, né, onde mais da metade da população é negra ou parda, né, mestiça de negro, e, e, e ele faz discursos aí ofendendo determinada, né, grupo de negros que foi a situação dos quilombolas. Fora isso, ele já fez outras declarações, que ele foi em muitos programas de fofoca, Luciana Gimenez, não sei o que da família, etc. E lá ele também soltou várias frases aí, reforçando mais essas crenças de que ele é uma pessoa racista. Ele é branco, de origem caucasiana, isso não é um defeito, né? No Brasil, muito pelo contrário, isso costuma ser visto como uma qualidade diferencial pela cultura, né, escravocrata que desmerecia os negros e engrandecia os brancos, os europeus, etc. E o fato dele ser branco, de ter uma descendência é, provavelmente europeia ou de alguma região do hemisfério norte, não é a questão, né? Não é por isso que ele seria chamado de racista, mas por ele ser branco e ao mesmo tempo ele dizer coisas que vão contra o respeito que se deve a todos os negros. E a outra questão é o comportamento dele frente aos homossexuais, que são uma parcela da população que não dá para dizer o percentual correto, mas que entre assumidos e não assumidos aí eu não sei se beira 30%, não sei mais, não tem essa estatística, mas pelo que a gente conhece das pessoas, pelo que a gente vê nas ruas, hoje que está um ambiente mais livre para a diversidade sexual, não é pouco o percentual de homossexuais. E ele é uma pessoa extremamente reativa aos homossexuais, seguindo uma ideologia cristã, segundo ele, né, cristã, de que os homossexuais estariam aí
atrapalhando a família tradicional. Ele tem vários conceitos bem antigos, assim. Ele parece um personagem que ressurgiu do século XIX e, e, e quer refazer aquilo que foi conquistado em termos de diversidade e respeito a todos os seres, independente da sexualidade, né? Que a pessoa pode ser é, heterossexual ou homossexual e ter a sua relação com seu parceiro ou parceira e ter a sua vida, trabalhar e ser uma pessoa honesta, pagar seus impostos, né? E não ter nenhum motivo que a desmereça, sendo heterossexual ou sendo homossexual. E ele tratar porque tem homossexuais que abusam, porque tem gente que quer ensinar a criança não sei o que e que abusa do ponto de vista de diversidade, tratar como todos, né? Então ele demonstrou muito desconhecimento, muito preconceito com relação a isso. E por fim, o tratamento dele com as mulheres. Ele tem um comportamento de dizer que teve 4 filhos e todos homens, e que daí na quinta vez que a mulher dele engravidou, ele deu uma fraquejada e nasceu mulher. Quer dizer, foi uma piada, né? Todo mundo vê como uma piada, mas por trás da piada está um conceito. E esse conceito é que o bom é ser o varão, é bom é ser o macho, né? E concordou que a mulher ganhe menos que o homem, diz que não vai interferir, mas ele não só diz que vai interferir. No debate da Globo News, ele falou que não ia interferir, mas com a Luciana Gimenez, ele disse que ele, como empresário, não contrataria mulher com o mesmo salário. Então, na matemática, dizer que a mulher é engravida e isso é um custo a mais para o empresário faz sentido. Agora, na sociedade, onde todo mundo é filho de uma mulher, que muitas vezes, a exemplo, minha mãe, por exemplo, criou eu e 2 irmãos que eu tenho sozinha, sem auxílio nenhum do meu pai. E, e ela, pô, ganhava menos do que os outros homens que faziam a mesma função e ainda tinha que ter um trabalho em casa, cuidando dos filhos. Então, assim, essa questão é muito é levar a matemática acima do conceito cultural de respeito, né? Eu acho que se o homem ganha 1.500 e a mulher ganha 1.000, os dois podem ganhar 1.250 e a coisa está igualitária. Não precisa o empresário pagar 1.500 para os dois e não precisa o homem que ganha 1.500 ganhar 1.000 também. Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio em consideração ao respeito, ao valor que nós temos na figura materna. Então, por essa razão, eu não votaria nele. Ele tem um despreparo muito grande e eu acho que ele não agrega o debate real do país. Ele, na realidade, ele se aproveita de uma desordem gerada pela, pela corrupção, pelo status desmoralizado do poder político, e não foi ao acaso essa desmoralização do poder político. Teve tanto a questão dos erros dos políticos, mas também teve a questão de quem se aproveitou desses erros, né? Então, para ser mais sintético, passando para a próxima candidata, essa não tem muito o que falar, né? Não porque ela seja uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa que muda de opinião da água para o vinho e de repente ela não só muda de partido, porque mudar de partido eu não vejo como um problema, mas ela muda de opinião da água para o vinho, da noite para o dia, conforme a conveniência, e ela parece ter uma vergonha das origens dela. Então, assim, ela começa como uma petista há muito tempo atrás, defensora de ideias radicais no campo progressista, e de repente ela se desata do PT por razões óbvias, como muitos candidatos, muitos políticos desataram. E então ela começa a se amaziar com a direita. Ela começa aí já a ter um discurso puxando o liberalismo e tal, e aí entra no conservadorismo da religião, misturando os conceitos religiosos dela com a função de mediadora de uma presidente. E chega em 2014 e faz para o campo progressista, o que foi um absurdo completo. Ela se aliou ao Aécio Neves, né, por razões morais, entre aspas, aí vamos colocar uma aspas forte nisso aí. E na sequência, o Aécio Neves perde, é desmoralizado e vem o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, que por mais que tenha feito um péssimo governo, a solução para governo ruim não é um processo de impeachment.
O processo de impeachment é dado por crime de responsabilidade doloso cometido pelo presidente, né, no exercício do seu mandato, e não houve nem acusação disso com relação a Dilma. O que misturaram foram questões contábeis, né, que passam pelo crivo de diversos órgãos dentro do governo, mas e a Dilma assinou no final. Enfim, foi uma manobra de um Congresso que queria derrubar ela por outras razões, mas encontrou nessa razão um pretexto. E ela, incrivelmente, depois de se omitir durante muito tempo sobre a questão, apoiou ainda. Disse que tinha que derrubar mesmo. Então, assim, ela dançou da esquerda para a direita e agora está, pasmem, com um discurso liberal, se dizendo é, uma pessoa que quer o livre mercado, fazendo aqueles discursos do Amoedo de a sociedade é que tudo produz, o Estado não produz e não sei o que. Conversa fiada, a gente vai falar sobre liberalismo em outro vídeo, mas é uma conversa muito fiada, muito fraca de buscar ser aceita pelos conservadores, ser aceita pelos centristas e pela direita. E ela parece ter uma vergonha da origem de esquerda dela, ela parece ter uma vergonha das ideias que ela carregou durante tanto tempo. E agora ela vai bandeando para o campo da direita, para o campo liberal inclusive, e pegando o discurso e tentando agradar. Pra você ter uma ideia, em 2014, no primeiro turno, para tentar passar para o segundo turno, ela chegou a prometer 13º do Bolsa Família, o que já era um absurdo para a direita, para os conservadores naquela época. E daí na sequência ela foi apoiar o Aécio Neves, e o Aécio Neves deixando claro ainda que o apoio dela não implicaria em mudanças no programa dele. E ela deu essa bandeada para a esquerda nesse 13º do Bolsa Família, e depois voltou para a direita com Aécio Neves e agora está com um discurso liberal. Enfim, a gente não sabe o que ela pensa. Ela fala de uma forma muito chata, muito lenta. Ela é uma pessoa que talvez seja uma excelente ministra do meio ambiente pelo apego que ela tem com as questões ambientais, até inclusive os adereços ambientais que ela sempre está usando aí de origem da mata, de origem ecológica. E ela tem um apelo ao Acre e tal, mas nem no Acre ela é, enfim, reconhecida como ela não ganhou a eleição presidencial no Acre em 2014, né, a parte que correspondeu ao Acre. E é uma figura um tanto cômica, em cima do muro, e que surge a cada 4 anos para participar de debate e que conquista eleitores que não são politizados, nem à esquerda nem à direita, e que por ela ser mulher, acho que ela não tem, assim, vamos dizer, a malícia que os homens têm para fazer se aproveitar do cargo de presidente. Então é como se votassem assim numa pessoa menos agressiva aos interesses do país. E acaba arrebanhando aí 10, 12% de pessoas que não são politizadas, mas que acham a Marina assim um diferente e por isso vota nela. Geraldo Alckmin, esse cara, na minha opinião, é, para ser sincero, para não deixar, não tentar alisar, não passar como se não tivesse nada contra ele, eu tenho muita coisa contra ele porque ele é o representante da política que vem governando o país desde 94, quando o Fernando Henrique assumiu. Então ele se disfarça como uma pessoa diferente, como um excelente gestor, está contando um monte de mentira na campanha eleitoral. E tá aparecendo assim, ó, em todos os grandes jornais, na Globo, na Istoé, na Veja, na Infomoney, todo onde é o chamado mercado, que na verdade são especuladores, estão colocando ele assim porque estão vendendo ele como ser o velhinho bonzinho, garantido, confiável, que o mercado gosta. E é tudo mentira. O mercado, na verdade, que se for falar mercado, é o mercado produtivo, o mercado do comércio, o mercado que emprega, o mercado e também o mercado financeiro especulativo. Apenas o mercado financeiro especulativo é que apoia ele de verdade e os outros mercados, muito pela sedução que o mercado financeiro hegemonizado na política, hegemonizado na, na, no país, atrai as pessoas a apoiar também. Então todo mundo
da elite, assim, vamos dizer, do empresariado que tem uma grana a mais, acha que esse cara aqui é confiável, acha que esse cara aqui vai trazer melhoria, que a bolsa vai subir, como se bolsa subindo fosse uma coisa positiva para desenvolvimento, para a estrutura do país. A gente tem que saber que em 2008 a bolsa subiu absurdamente e depois despencou. Depois ela subiu de volta e depois despencou. Ou seja, isso não é desenvolvimento. O Brasil não se desenvolve, o Brasil se desindustrializa desde 1980. Então essa mentira de que bolsa subir é bom para desenvolvimento, é bom para o povo, é uma mentira que o mercado financeiro conta e eles especulam justamente para fazer esse cara parecer coisa boa. Então, assim, a política do tripé macroeconômico, que é uma política econômica que foi implantada pelo Fernando Henrique Cardoso. Vou colocar aqui numa nova página. Então, assim, só para colocar umas imagens aqui para ver se a gente ilustra. Então, eles fazem um tripé macroeconômico que diz que superávit primário, meta de inflação superávit primário e câmbio flutuante. São o que eles chamam de piloto automático da economia. É uma fraude. É uma fraude que só existe no Brasil, né? Uma fraude basicamente por quê? Porque a economia brasileira dolarizada do jeito que quando você faz a, a definição da taxa de juros pela inflação geral, você está transferindo para a taxa de juros a variação de câmbio. Então, se está R$ 2 o dólar e ele sobe para 4, isso dá um impacto grande na inflação. E aí você pega essa inflação geral e joga na taxa de juros, conforme o tripé macroeconômico recomenda, e você transfere a inflação cambial para juros. E a quem interessa isso? Você fala, mas é que a taxa de juros combate a inflação. Temos que lembrar que a Dilma colocou a taxa de juros em 14,25 e não combateu a inflação, porque era uma inflação cambial e aquilo não se resolvia, né, com taxa de juros. Então, esses caras aqui, um outro vídeo eu vou falar mais sobre tripé macroeconômico, mas é uma fraude que só existe no Brasil. Meta de inflação existe em muitos lugares, mas não é definida conforme é definida aqui. Não é uma inflação geral que pega preço que variou por causa de câmbio. Até porque o Brasil, a lógica de aumentar juros para combater a inflação é uma lógica onde você tem mais pessoas querendo comprar do que produto sendo ofertado. E não é a realidade do Brasil. Você tem a indústria, inclusive, ociosa em grande parte, né, nessa crise que nós estamos e na crise que nós estávamos com Dilma. E com a indústria ociosa, com as pessoas com dificuldade de financiar um eletrodoméstico, um carro, a taxa de juros sobe, dificultando é, a aquisição de um produto que já estava em grande quantidade ocioso no mercado, né? Digamos, produz 1.000 máquinas de lavar roupa e estão comprando 700. Aí joga a taxa de juros, por quê? Se não há falta de produto. Ou seja, não faz sentido você combater juro de câmbio, é, aumento de câmbio com taxa de juros. E esse cara é um defensor, que a realidade dessa taxa de câmbio, dessa taxa de juros combater a inflação de câmbio, é para remunerar os títulos do governo acima da inflação e acima da variação do câmbio. E isso é interesse de grandes investidores, é interesse de investidores internacionais, que o cara bota US$ 1.000 aqui, ele quer a hora que ele sacar, ele quer pegar a inflação do período, mais a correção cambial, para ele sacar mais o juro real, né, para ele sacar. E se não houver esse tripé macroeconômico, essa manobra, o cara vai sacar e pode perder na variação cambial. Então, na realidade, é toda uma jogatina muito bem mentida, vamos falar a verdade, e que no Brasil virou um consenso. O tripé macroeconômico, isso é consagrado. Engraçado, o Brasil está indo aos pandarecos e o tripé macroeconômico é consagrado pela imprensa brasileira. Mas, ficando por aqui nesses comentários, eu creio que num outro vídeo a gente fala mais sobre isso. Haddad, a grande mentira do PT, né? O PT foi da água para o vinho na visão progressista de um partido que em 2003 tinha
todo o apoio popular, com Lula vencendo com mais de 60% nas urnas e toda aquela esperança de que aquilo representasse para o país uma grande, uma grande mudança no patamar de vida das pessoas, e a mudança aconteceu, mas não foi por obra do PT. Essa é a grande mentira que o PT insiste em contar. Não foi por obra do PT que o salário mínimo em dólar subiu. O PT tinha o poder de aumentar o salário mínimo em real, mas ele não tinha o poder de aumentar em dólar. E como que o salário mínimo subiu em dólar, mais do que dobrou em dólar, permitindo com que o pobre pudesse comprar todos os produtos que são importados em dólar com muito mais facilidade, graças a um fenômeno chamado balança comercial, que começou a ter muito superávit na balança comercial e favoreceu a valorização do real frente ao dólar. E isso não foi obra do PT. Não foi por causa que o PT entrou no poder que a China começou a comprar mais soja, mais ferro, mais petróleo no mundo inteiro, fazendo com que o preço desses produtos subissem absurdamente em dólar. Não foi porque o PT entrou, mas é porque o mundo estava num momento diferente. E aí choveu dinheiro dentro do Brasil pelas exportações desses produtos primários que mal e porcamente a gente produz na indústria como um todo, vamos dizer assim, em tudo que a gente pode produzir, o que é a, o que tem menos valor agregado, o que tem menos interesse para um país depender, são essas commodities, são esses produtos primários. E o Brasil, pela incapacidade de capacitação das pessoas, incapacidade de manter o patamar dos juros das indústrias em um bom nível e ter escala para competir internacionalmente, tem a indústria do país morrendo e o PIB sendo substituído pelo agronegócio, que tem um bom momento no período Lula, e isso é uma coisa naquele momento bom, porém é temporário. Ou seja, como é que você vai garantir o amanhã se você produz um produto que pode variar de 190 para 30 dólares em pouco tempo? E é isso que o Brasil viveu. Então, no governo Lula, a gente teve esse boom, essa grande valorização, e depois tudo caiu. E quando caiu, dá quebradeira, cai emprego, cai tudo, e o país vê que não teve bons administradores. E a Dilma foi o ápice da má administração. E o Haddad está vindo na esteira, é um bom nome, digamos assim, o que eu sei da prefeitura dele de São Paulo. Eu sou de Curitiba, mas eu acompanho as notícias. O que eu sei dele da prefeitura de São Paulo é que ele foi um bom prefeito. Ele tomou medidas e iniciativas muito boas. Recebeu muito é, contraponto por parte dos conservadores. Assim, as pessoas que andam de ônibus adoraram as mudanças que ele fez. As pessoas que andam de carro, que são as pessoas que têm mais dinheiro, já não gostaram. Por quê? Porque ele colocou lá ciclovia, porque ele colocou faixa exclusiva de ônibus, porque ele fez várias mudanças que até então eram vistas como radicais pelo benefício da cidade. E ele é um bom nome, só que ele está no pior lugar que ele podia estar, né, cara? Se o Haddad fosse para um outro partido, se ele, sabe, virasse a página do PT, entendesse que o partido fracassou, que o Lula fez foi horrível em muitos pontos e que o Brasil perdeu uma oportunidade de ouro no governo Lula, ele teria grandes chances no meio progressista e talvez até em aliança com o Ciro. Porém, ele ficou submisso à tutela do PT, à tutela do Lula, e agora faz esse processo aí que é uma fraude, né? Na realidade, o Lula não é candidato, todo mundo sabe disso, e o Haddad é o verdadeiro candidato. E a Manuela, por chantagem que o PT fez no PCdoB, virou a vice do vice, que é outro absurdo, né? Então, a questão é essa: é um bom nome, porém no pior lugar possível e aliado às piores pessoas possíveis que poderia se aliar. O Lula, dizendo aqui como um fake candidato, está preso, e aí a gente fala: o Lula foi preso porque ele fez errado, porque isso, porque aquilo. Porque o pessoal fala que ele teve lá um triplex, né? E recebeu favorecimento e tudo mais.
Bom, acho que todo mundo que sabe analisar minimamente um processo e ouvir os comentários dos jornalistas, e ouvir os comentários das pessoas, da defesa e da acusação dele, pode perceber que não houve uma prova de que o Lula vendeu alguma coisa, né, alguma informação privilegiada ou tomou algum ato como presidente ou depois de presidente para ter aquele triplex. Primeiro que ele não estava em posse do triplex, ou seja, ele não estava morando lá. Ele morando lá seria uma questão bem mais grave. Mas enfim, ele não estava morando lá, ele tinha feito visitas e negociado reformas. E as reformas não foram feitas, assim como foi falado foi mostrado recentemente nos últimos meses aí pela uma invasão que aconteceu no triplex. O triplex era super simples, não tinha nada de reforma, nada de maravilhoso lá dentro. Ou seja, a defesa dele diz que ele tinha interesse, que ele foi lá mesmo, conforme as imagens mostram e tudo mais, mas que não foi feita a compra do apartamento e ele nem tinha posse do apartamento. E a acusação se dá na base de que ele iria tomar posse do apartamento e como ele iria tomar posse do apartamento, então ele estaria lavando dinheiro. E daí, mas qual a ligação dele com a Petrobras? Ah, porque o contrato tal foi assinado com a OAS em troca de uma conta que serviu para pagar esse apartamento. Tá, mas qual contrato? Ah, contrato tal. Tá, mas onde é que o Lula tomou uma decisão sobre esse contrato? O Lula não tomou decisão sobre esse contrato. Ah, mas onde é que está a ligação com o Lula? Ah, é que o Lula nomeou o presidente da Petrobras. Veja só se tem ligação, se tem relação, de fato, realmente, essa acusação. Então, assim, no direito brasileiro, que é um direito onde é necessário a prova, né? A, onde a gente já viu muita gente ser inocentada por falta de provas, por mais que houvessem provas, o juiz considerou que precisavam de mais provas. No caso do Lula não existia nenhuma prova e mesmo assim ele recebeu uma condenação. Então a gente sabe que realmente a condenação dele foi injusta. Porém, ele foi condenado. Ah, tem mais um detalhe do contrato. O contrato foi citado como a fonte da corrupção no caso do Triplex, exclusivamente para que o caso fosse para o juiz Sérgio Moro, que todo mundo sabe não é um juiz que gosta muito do PT, né? Mas essa foi a única situação, ou seja, disseram um contrato qualquer da Petrobras tinha relação com o Triplex sem provar essa relação e então jogaram na mão do juiz Sérgio Moro que nem falou sobre o contrato. O contrato nem foi debatido nas audiências, ele já foi direto para o Triplex, para a visita que ele fez, para o que o caseiro falou lá, para o rapaz lá que depois se candidatou a vereador lá, que trabalhava no prédio, disse que era do Lula, que não sei o quê, porque era do Lula, que todo mundo sabia que era do Lula. Enfim, detalhes aí, né? Mas, por outro lado, o Lula não foi preso por razões que ele deveria ser preso. Por exemplo, nomear o Eduardo Cunha, entregar sob o comando do Eduardo Cunha a presidência de Furnas, né? Não o Eduardo Cunha ser presidente de Furnas, mas o indicado dele foi presidente de Furnas, é um crime. Até porque o Lula sabia, pelas informações que a gente tem de outros políticos, quem era Eduardo Cunha. E, na realidade, todo o meio político sabe muito sobre todo o meio político e, como todo mundo é mafioso, é que eles não falam um dos outros. Então, o Lula sabia que o Eduardo Cunha pediu Furnas para manter a base de apoio ao PT. Ele sabia para que o Eduardo Cunha queria Furnas. E ele entregou. Esse foi um crime que ele cometeu. Por mais que a gente não consiga também provar, foi isso que de fato aconteceu. Ele entregou, o presidente então entregou a nomeação de Furnas ao presidente, na época deputado apenas, Eduardo Cunha, e esse indicou uma pessoa que depois caiu no escândalo como roubalheira. E uma outra coisa foi ele ter colocado Michel Temer na linha de sucessão, também sabendo quem era o Michel Temer. São dois crimes dos mais básicos que o Lula cometeu e que já dariam de sobra razão e justiça para ele estar preso. E preso pro resto da vida mesmo, porque esperávamos dele um mínimo de decência e ele entrou pra máfia. O cara se tornou um mafioso mesmo. Prova disso é o que ele está fazendo nessa eleição. Né? Passando a rasteira no Ciro Gomes, um companheiro de causa, um cara que foi ministro dele,
ao qual ele prometeu diversas vezes que seria o candidato que ele votaria e indicaria. E na prisão, em todo tipo de negociata, chantagem, manobrando, mandando o Valdemar Costa Neto do PR apoiar o Bolsonaro, que o Valdemar só não apoiou o Bolsonaro porque brigaram com os Bolsonaro por discussão. E aí depois o Lula mandou o Valdemar ir pro Centrão e afastar o Centrão do Ciro. Tudo porque o PT quer a hegemonia. Então esse cara é um doente. Esse cara perdeu todo o pudor, toda a responsabilidade dele como brasileiro e como uma pessoa com influência no país. E ele está no lugar que ele deveria estar e eu espero que não saia nunca mais. Ele fique preso, que o PT inclusive seja um partido cada vez mais desmoralizado e que ele volte para sua caixinha, vamos dizer assim, e recomece a história e refaça as coisas que eles fizeram tudo errado, porque na linha que eles estão, achando que são deuses e que tem o país sobre as mãos deles, esses caras não vão conseguir mais nada. Não se elegem nem a pau. Se eles conseguirem passar a rasteira no Ciro, eles vão dar a eleição pro Alckmin, isso é quase certo. Então esse primeiro vídeo, um tanto longo, estou testando uns formatos de fazer vídeo, mas vamos conversando sobre a política e sobre os políticos. E nos vemos nos próximos vídeos. Curte aí se você gostou, dá um dislike também se não gostou, comenta, fica à vontade. O importante é que o debate seja aflorado e a gente vá trazendo o povo para participar do debate.